Existe um momento, silencioso, quase imperceptível, em que um homem deixa de pedir e começa a se tornar. Não há anúncio, não há aplausos, não há sinal externo, mas algo muda. E quando isso acontece, tudo o que antes parecia distante começa a se reorganizar ao redor dele. Porque o homem que compreende não implora. Ele não implora por oportunidades, não implora por reconhecimento, não implora por mudança. Ele compreende, e essa compreensão é a forma mais elevada de poder que um ser humano pode acessar. A maioria das pessoas vive em um estado invisível de súplica, mesmo quando não percebem. Pedem mentalmente por validação, pedem emocionalmente por segurança, pedem energeticamente por resultados, e fazem isso o tempo todo. Mas aqui está o ponto crítico, que quase ninguém tem coragem de encarar. Toda forma de pedido carrega, em sua essência, a afirmação da ausência. Quando você pede, você afirma que não tem. Quando você implora, você reforça a distância entre você e aquilo que deseja. E é exatamente por isso que tantos permanecem presos em ciclos intermináveis de tentativa, esforço e frustração. Eles estão tentando criar a partir da falta. Mas o homem que compreende opera por outra lei. Ele não reage à realidade. Ele não suplica por resultados. Ele entende que toda a criação começa dentro e só depois encontra forma fora. Essa não é uma ideia motivacional. Não é pensamento positivo. É estrutura. É lei. É causa e efeito, aplicada ao nível mais profundo da mente. Charles Francis Hannell ensinava que o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Mas poucos realmente param para entender o peso dessa afirmação. Se o exterior é reflexo, então implorar para que ele mude é como tentar alterar um espelho, sem tocar na imagem que o cria. É inútil, é exaustivo, e é exatamente isso que a maioria faz, durante toda a vida. O homem que compreende não negocia com reflexos. Ele trabalha na origem. Ele não pede que as circunstâncias mudem. Ele reorganiza a causa que produz as circunstâncias, e isso muda tudo. Existe uma diferença brutal entre desejar e saber, entre querer e sustentar, entre imaginar e tornar-se. E é nesse ponto que a maioria falha, porque imaginar é fácil, mas sustentar exige consciência, exige domínio, exige uma estabilidade interna que não depende do que acontece fora. A mente comum oscila. Hoje acredita, amanhã duvida, hoje visualiza, amanhã teme. E essa oscilação é exatamente o que impede qualquer criação consistente, porque a realidade não responde a picos emocionais, ela responde àquilo que é sustentado. O homem que compreende entendeu isso, e por isso ele não implora. Porque implorar é instável. Implorar nasce da urgência, da ansiedade, da necessidade, e tudo o que nasce da necessidade carrega em si a vibração da falta. Mas compreender é diferente. Compreender é silencioso, é firme, é estável, é uma certeza interna, que não precisa ser repetida em voz alta, porque já está estabelecida na estrutura mental. Esse homem não precisa convencer ninguém. Ele não discute com a realidade. Ele não entra em conflito com o que vê, porque ele sabe que o que vê é apenas um efeito em atraso. E aqui está um dos pontos mais avançados de tudo isso, o presente visível. É o passado mental materializado. Se você reage ao presente, sem mudar a causa que o criou, você apenas perpetua o ciclo. Mas se você altera a causa, mesmo que o efeito ainda não tenha mudado, você já iniciou um novo resultado. O homem que compreende vive nesse nível. Ele não precisa ver para saber. Ele não precisa provar para sustentar. Ele não precisa implorar porque ele já se posicionou internamente. E isso cria um tipo de força que não é agressiva, mas é absolutamente inquebrável. Você já percebeu como algumas pessoas parecem não correr atrás de nada, e ainda assim as coisas chegam? Não é sorte, não é privilégio. É alinhamento, é coerência interna, é ausência de conflito.
Enquanto a maioria quer, mas duvida, quer, mas teme, quer, mas oscila, esse homem simplesmente sustenta. E sustentar é o verdadeiro segredo da criação. Não é o desejo inicial, não é a intensidade emocional, não é o esforço, é a capacidade de manter um estado interno, tempo suficiente, até que ele se torne realidade. Mas aqui está o desafio. A mente não foi treinada para sustentar, ela foi treinada para reagir. Reagir ao ambiente, reagir às pessoas, reagir às circunstâncias. E por isso, ela vive em dependência constante do externo. O homem que compreende rompe esse padrão. Ele deixa de ser reativo e se torna causal. Ele deixa de ser conduzido e passa a conduzir. E isso não acontece por acaso. Não é automático, não é simples, mas é possível. Existe um ponto exato em que você percebe que implorar nunca funcionou, que insistir no externo nunca resolveu, que tentar controlar circunstâncias é uma batalha infinita. E nesse momento, se você tiver maturidade suficiente, você muda de direção, não para fora, mas para dentro. E essa mudança é o início da maestria, porque a partir daí, você começa a observar sua própria mente, seus padrões, seus ciclos, suas oscilações, e começa a perceber algo desconfortável, mas libertador. O problema nunca esteve fora. E essa percepção é o que separa o homem comum do homem que compreende. Um continua pedindo, o outro começa a construir. Um continua reagindo, o outro começa a sustentar. Um continua implorando, o outro se torna. E quando isso acontece, não há mais urgência, não há mais ansiedade, não há mais desespero. Há clareza, há direção, há domínio. E é exatamente aqui que a maioria desiste, porque esse caminho exige algo raro, consistência interna, sem recompensa imediata. Você sustenta sem ver. Você mantém, sem prova. Você permanece, sem validação. E isso vai contra tudo o que fomos condicionados a fazer. Mas é exatamente isso que cria resultados reais. Porque a realidade não responde ao que você quer. Ela responde ao que você é, consistentemente. E o homem que compreende já entendeu isso. Ele não tenta mais convencer o mundo. Ele não tenta mais acelerar o processo. Ele não tenta mais forçar resultados. Ele simplesmente se organiza internamente. E essa organização é o início de toda transformação verdadeira. Porque quando não há conflito dentro, não pode haver resistência fora. E quando não há resistência, o fluxo acontece. E quando o fluxo acontece, o resultado é inevitável. Mas tudo começa em um ponto invisível, um ponto onde você para e decide: eu não vou mais implorar. E essa decisão muda tudo. Existe algo que a maioria nunca percebe. Não é a falta de desejo, não é a falta de esforço, não é nem a falta de conhecimento, é a incapacidade de sustentar um estado mental, sem interrupção. A mente comum funciona como uma chama exposta ao vento. Qualquer pensamento externo, qualquer opinião, qualquer resultado momentâneo é suficiente para desviá-la. E esse é o ponto onde quase todos falham, não no início, mas na continuidade. Porque iniciar é fácil. Você se sente motivado, você entende um conceito, você se inspira. Mas sustentar é outra realidade. E é aqui que o homem que compreende se diferencia. Ele não depende de motivação. Ele não depende de emoção. Ele não depende de circunstâncias favoráveis. Ele depende de estrutura. Charles Haanel ensinava que a atenção é o instrumento pelo qual a mente molda a realidade. Mas isso não é apenas uma frase bonita, é um mecanismo. Aquilo que você mantém em atenção contínua começa a se organizar internamente, e aquilo que se organiza internamente inevitavelmente se expressa externamente. Mas aqui está o detalhe crítico.
Não é a atenção momentânea que cria, é a atenção sustentada. A maioria das pessoas toca a ideia, mas não permanece nela. Visualiza por alguns minutos, mas depois retorna ao padrão antigo. Afirma por um instante, mas duvida no restante do dia. E essa quebra interrompe completamente o processo de criação. Imagine tentar encher um recipiente, mas constantemente retirar o conteúdo. Nunca haverá acúmulo, nunca haverá formação. É exatamente isso que acontece com a mente. O homem que compreende elimina essa ruptura. Ele entende que não é o pico que importa, é a continuidade. Ele entende que não é o esforço intenso por um momento, mas a estabilidade silenciosa ao longo do tempo. E por isso, ele treina algo que a maioria ignora completamente: a permanência mental. Permanecer em um estado, mesmo quando não há evidência externa. Permanecer em uma ideia, mesmo quando o ambiente contradiz. Permanecer em uma identidade, mesmo quando o passado tenta se impor. Isso é maestria. E é exatamente aqui que a identidade entra como fator decisivo. Você não sustenta aquilo que não acredita ser. Você não mantém aquilo que não reconhece como seu. Você não permanece em um estado que entra em conflito com a sua autoimagem. Por isso, muitos falham. Não porque não sabem o que fazer, mas porque estão tentando sustentar algo que não corresponde à identidade que carregam. Eles querem prosperidade, mas se veem como alguém em luta. Eles querem estabilidade, mas se percebem como instáveis. Eles querem poder, mas se identificam com fragilidade. E essa incoerência cria ruptura. O homem que compreende resolve isso na raiz. Ele não tenta apenas mudar pensamentos. Ele redefine quem ele é. E isso não é afirmação superficial. Não é repetir frases. Não é tentar convencer a si mesmo. É uma reorganização profunda da percepção interna. Ele começa a observar: qual é a identidade que sustenta os resultados que eu vejo? E então, ele inicia um processo silencioso de substituição, não imediata, não forçada, mas progressiva e consistente. Ele começa a agir internamente, como alguém que já é. E isso muda tudo. Porque quando a identidade muda, a atenção se estabiliza naturalmente. Você não precisa se forçar a pensar. Você não precisa lutar contra pensamentos. Você não precisa insistir. A mente simplesmente permanece. E quando a mente permanece, ela começa a construir. E quando ela constrói, a realidade responde. Mas existe um estágio ainda mais profundo, um ponto onde não há mais esforço algum, onde sustentar não exige energia, onde permanecer se torna natural. Esse é o estado de integração. Aqui, não existe mais divisão interna. Não existe mais uma parte que quer e outra que duvida. Não existe mais conflito. Existe unidade. E é por isso que o homem que compreende não implora. Porque implorar só existe quando há separação. Separação entre você e aquilo que deseja. Mas quando não há separação, não há pedido. Há expressão. E isso muda completamente a dinâmica da vida. Você deixa de correr atrás e começa a atrair. Você deixa de insistir e começa a permitir. Você deixa de lutar e começa a direcionar. Mas isso não é passividade. Isso é domínio. Domínio sobre a própria mente. Domínio sobre a própria atenção. Domínio sobre a própria identidade. E esse domínio é o que cria liberdade real. Porque liberdade não é fazer o que quer. É não ser controlado pelo que acontece fora. É manter seu estado, independentemente das circunstâncias. E isso é poder. Silencioso, invisível, mas absoluto. O homem que compreende não precisa provar isso. Ele apenas vive. E os resultados se tornam consequência inevitável. Mas há um último obstáculo que separa a compreensão da verdadeira maestria. Um ponto onde muitos chegam, mas poucos atravessam.
O momento em que, mesmo entendendo tudo isso, a mente tenta voltar. Voltar aos antigos padrões, voltar às antigas reações, voltar à antiga identidade. E é nesse ponto que a decisão final precisa ser tomada. Você volta ou você permanece? E essa escolha define tudo. Existe um momento em que compreender já não é suficiente. Você já entendeu, já percebeu os padrões, já viu como a mente oscila, já reconheceu o erro da súplica. Mas ainda assim, em algum ponto silencioso, quase imperceptível, você volta. Volta a duvidar, volta a reagir, volta a se contrair diante da realidade. E isso cria uma frustração profunda, porque agora você sabe. E saber torna impossível ignorar. Você começa a perceber com clareza que não é mais ignorância. É escolha. E esse é o ponto mais desconfortável e, ao mesmo tempo, o mais poderoso. Porque enquanto você acreditava que não sabia, havia uma desculpa. Mas quando você vê, quando você entende, quando você reconhece o mecanismo, não há mais para onde fugir. Você está diante de si mesmo. E é aqui que quase todos recuam. Porque continuar significa abandonar algo que parece fazer parte de você, o padrão antigo. Não apenas pensamentos, mas reações. Não apenas hábitos, mas identidade. E isso assusta, porque o conhecido, mesmo que limitante, ainda é confortável. A dúvida, mesmo sendo destrutiva, ainda é familiar. A oscilação, mesmo sendo improdutiva, ainda é automática. E romper com isso não é leve, é profundo, é definitivo. O homem que compreende, em algum momento, faz essa escolha. Ele percebe que não pode mais viver dividido, não pode mais sustentar duas realidades internas, uma que quer e outra que nega. Porque essa divisão é exatamente o que impede a criação. Então ele decide unificar. E essa decisão muda completamente a estrutura da mente. A partir desse ponto, não existe mais negociação com pensamentos contrários. Não existe mais espaço para dúvida sustentada. Não existe mais permissão para regressão consciente. Não porque ele se força, mas porque ele entendeu demais para voltar ao nível anterior. E isso cria algo extremamente poderoso, coerência interna. Quando não há conflito, a energia não se dispersa. Quando a energia não se dispersa, ela se acumula. É quando você já mudou e percebe, e a partir daí, tudo se torna mais silencioso, mais estável, mais inevitável. Você não precisa mais se lembrar o tempo todo. Você simplesmente é. E nesse estado, a criação deixa de ser um processo consciente e se torna um reflexo natural. Você não força resultados. Você expressa uma condição interna, que inevitavelmente gera resultados. E isso é liberdade. Não liberdade externa, mas liberdade interna. A única que realmente importa, porque quando você não depende mais do externo para sustentar seu estado, você se torna inabalável. E o mundo começa a responder a isso. As pessoas percebem, mesmo sem entender. As oportunidades surgem, sem esforço aparente. Os caminhos se abrem, sem resistência. E tudo isso acontece porque você parou de interferir, parou de implorar, parou de oscilar, parou de duvidar e começou a sustentar. Mas existe um último estágio, o mais silencioso, o mais profundo e o mais raro. O ponto onde não há mais sequer a intenção de controlar a realidade, porque você já compreendeu algo ainda maior. A realidade não precisa ser controlada quando a causa está alinhada. E isso encerra o ciclo da busca. Você não busca mais, você não persegue mais, você não implora mais. Você apenas permanece. E isso é maestria. Existe um silêncio que só pode ser compreendido por quem atravessou o processo. Não é ausência de pensamento, não é vazio, não é inércia.
é estabilidade, um estado onde a mente não corre mais atrás, onde não há urgência, onde não há necessidade de provar, de convencer, de acelerar. E quando você chega aqui, você percebe algo que muda tudo. Nunca foi sobre conseguir, foi sobre se tornar. A busca sempre foi o atraso. A insistência sempre foi a interferência. A súplica sempre foi a afirmação da distância. E no momento em que você abandona isso, algo começa a acontecer. Não fora, mas dentro. E esse movimento interno é tão sutil que a maioria ignoraria, mas você não. Porque agora você compreende. Você percebe que não precisa mais fazer acontecer. Você percebe que não precisa mais tentar com mais força. Você percebe que não precisa mais esperar o momento certo, porque o momento sempre foi interno. E quando esse momento se estabelece, o externo apenas acompanha, sem esforço, sem tensão, sem conflito. É aqui que nasce o verdadeiro poder. Não o poder de controlar o mundo, mas o poder de não ser controlado por ele. E isso é liberdade real. O homem que compreende não reage mais ao atraso. Ele não interpreta a ausência momentânea de resultados como falha. Ele entende que o processo já está em movimento. E essa confiança não é emocional, é estrutural. Ele sabe que não há como sustentar uma causa sem gerar um efeito. E por isso, ele permanece, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando nada parece mudar. Que essa é a diferença, que separa quem tenta de quem cria. Quem tenta te depende do externo. Quem cria define o interno. Quem tenta, oscila. Quem cria, sustenta. Quem tenta, implora. Quem cria, se posiciona. E agora, você sabe exatamente qual desses você escolhe ser. Então, escute isso com clareza, porque essa pode ser a parte mais importante de tudo. Você não precisa de mais informação. Você não precisa de mais técnicas. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de decisão. Decidir parar de oscilar. Decidir parar de reagir. Decidir parar de implorar. E começar a sustentar. Sustentar uma identidade. Sustentar uma visão. Sustentar um estado. Mesmo em silêncio. Mesmo sozinho. Mesmo sem validação. Porque é isso que cria. E quando você faz isso, quando você realmente faz isso, não parcialmente, não por alguns minutos, mas de forma contínua, não existe possibilidade de falha. Existe apenas tempo. E o tempo sempre responde aquilo que é sustentado. Então a pergunta final não é: isso funciona? A pergunta é: você vai sustentar ou vai voltar? Porque o resultado já foi decidido no momento em que você escolhe permanecer. E se você permanecer, o mundo não terá escolha, a não ser responder. Silenciosamente, inevitavelmente, precisamente, como sempre fez. Você só não tinha percebido ainda. Agora você percebe, e quem percebe não implora, se torna.